Bem-vindos ao debate. Bom, hoje o nosso mergulho vai ser na Florença do século XV. Um mundo de arte, de poder, de muita intriga. Mas a gente não vai fazer isso por um livro de história, e sim por um videogame que, olha, marcou época. Assassin's Creed 2. A questão que nos move hoje ela é bem complexa. Um jogo como esse funciona como uma porta de entrada válida para a história? Ele desperta um interesse genuíno pela Renascença? Ou, no fim das contas, ele mais distorce o passado, trocando a complexidade dos fatos por uma fantasia conveniente? Eu vou defender que o jogo, sim, com todas as suas liberdades, é uma ferramenta de engajamento histórico fantástica. E eu vou argumentar o exato oposto, que essa ferramenta, por mais sedutora que ela seja, cria uma ilusão que pode ser perigosa. Que a história em Assassin's Creed 2 é menos uma protagonista e mais um cenário exótico para uma ficção que a deforma. Que a simplifica a um ponto que, para mim, ela se torna quase irreconhecível. Olha, a minha posição parte de um princípio bem simples. O jogo te coloca lá. Ele pega a história, que para muita gente é só uma coleção de nomes e datas num papel, e a transforma num lugar, em ruas que você pode de fato percorrer, em prédios que você pode escalar. O protagonista, o Ezio Auditore, é ficcional, claro que é, mas o mundo dele, ele é construído sobre uma base histórica muito, muito sólida. As cidades, Florença, Veneza, são recriadas com um detalhe assim impressionante. E as pessoas que ele encontra, Lorenzo de Medici, Leonardo da Vinci, são figuras reais. A experiência de escalar o domo de Brunelleschi, de sentir a escala daquela construção, de entender a ambição daquela era, é algo que um parágrafo num livro, vamos ser sinceros, raramente consegue transmitir. O jogo não se propõe a ser um documentário, mas um portal. E ele cumpre essa função de um jeito brilhante, sabe? Acendendo a faísca da curiosidade. A maior prova disso é o banco de dados interno do jogo, que é um tesouro de informações que contextualiza tudo, mostrando que os criadores queriam sim que o jogador aprendesse. Certo, e é justamente aí, nesse ponto, que para mim mora o problema. Essa precisão que você menciona é uma precisão de fachada, literalmente. É um verniz histórico que foi aplicado sobre uma narrativa de ficção que domina absolutamente tudo. A grande história que o jogo conta não é a da Renascença. É a de uma guerra secreta milenar entre assassinos e templários. E essa trama de fantasia ela não corre só em paralelo com a história. Ela coopta a história. Ela reescreve as motivações de pessoas e eventos reais para que tudo se encaixe na mitologia do jogo. Leonardo da Vinci não é o gênio inquieto e multifacetado da história. Não, ele é reduzido a uma espécie de Kedulin do James Bond, sabe? Um inventor de gadgets pro herói. E a conspiração dos Pazzi, um evento chave na história de Florença, nascido de uma teia super complexa de rivalidades bancárias, poder familiar, política do Vaticano, tudo isso é esvaziado do seu significado real. Vira só mais um capítulo na luta do bem contra o mal. O jogo não te convida para a história, ele te convida para a ficção dele e usa a história como um disfarce muito atraente. Tá, então vamos pegar um ponto mais específico. A arquitetura, a representação dos locais históricos. Quando você está no jogo, lá no topo da Catedral de Santa Maria del Fiore, o Duomo, e olha para Florença, você tem uma noção da escala, da engenharia, da ambição daquela cidade-estado. O jogo te informa que a obra levou 140 anos, que houve um concurso para o projeto da cúpula. Isso não é só um detalhe, isso é contexto. O Palácio Vecchio é apresentado como uma fortaleza, e ele era, isso mesmo, um símbolo do poder da República em tempos turbulentos. A arquitetura ali não é só um cenário, entende? Ela conta a história do poder florentino. Mas é uma história contada com erros crassos. E aqui está o ponto crucial que o jogo convenientemente omite e que, na minha opinião, desmonta esse argumento da imersão precisa. A fachada da Catedral de Florença. Aquela parede de mármore toda detalhada que o jogador passa minutos escalando, que define a imagem do domo na sua mente, é uma mentira histórica.
Ela simplesmente não existia no século XV. A fachada que a gente vê no jogo só foi concluída no final do século XIX, mais de 400 anos depois da época do Ézio. Mas isso é um detalhe. Não, peraí, não é um detalhe. Pelo contrário, é a face do prédio mais importante da cidade. O que parece ser o auge da imersão histórica é, na verdade, o auge da desinformação visual. O jogador sai do jogo com uma imagem mental completamente anacrônica. Por quê? Porque uma parede de pedra rústica, que era o que existia na época, não seria tão divertida de escalar. A jogabilidade triunfou sobre a verdade histórica. A arquitetura deixou de ser um documento para virar um playground. Isso se repete em vários momentos. Eu entendo a questão da fachada de verdade. Mas você não acha que está se apegando a um purismo que ignora o objetivo maior? O jogo captura o espírito do lugar, a sensação de estar ali, a magnitude da cúpula de Brunelleschi, a importância daquele edifício para a cidade. Tudo isso é transmitido com uma força que nenhuma outra mídia consegue. Talvez a fachada esteja errada, mas a experiência de estar no topo daquele marco da civilização ocidental, mesmo que virtualmente, é historicamente poderosa. O problema é que a sensação e o espírito acabam virando uma desculpa para a imprecisão. Se a gente começa a aceitar erros tão gritantes em nome do espírito da coisa, onde é que a gente para? A história é feita de detalhes. A verdade muitas vezes está nos detalhes. Ignorar isso é abrir mão da própria história. Para a maioria das pessoas, são só nomes em um livro. Lorenzo de Medici não é uma figura distante. No jogo, ele é seu aliado, um patrono das artes, o líder carismático de Florença. A conspiração dos Pazzi, em que o irmão dele, o Juliano, é assassinado na sua frente durante a missa de Páscoa, isso é um evento real, de 1478. O jogo te coloca no centro desse drama. Você sente a traição, a urgência. Isso cria uma conexão emocional com o evento que te faz querer saber mais. E o que dizer de Leonardo? O jogo o apresenta como um gênio versátil. Pintor, engenheiro, cientista. Ele desperta a curiosidade sobre o homem vitruviano, sobre suas máquinas voadoras. Eu vejo de uma forma completamente diferente. Para mim, o jogo não humaniza, ele achata. Ele transforma figuras históricas complexas em NPCs, sabe? Em personagens que servem a uma função na jornada do herói. O Lorenzo de Medici é o aliado poderoso que te dá missões. E o Leonardo? O tratamento que dão a ele é quase um insulto à sua memória. Ele não é o gênio renascentista movido por uma curiosidade insaciável sobre como o universo funciona. Não, ele é o amigo inventor que cria seus apetrechos. Mas isso não o torna mais acessível? É uma forma de introduzir a genialidade dele. Não, isso a banaliza. O jogo mostra os estudos anatômicos de Leonardo não como uma busca revolucionária pelo conhecimento do corpo humano, mas como uma desculpa para ele desenvolver uma lâmina de veneno para o Ézio. Ele subordina a busca intelectual mais pura à necessidade de um videogame de ação. É uma caricatura. E o caso da conspiração dos Pazzi é ainda mais grave. O jogo acerta o quê, o quando e o onde, mas ele erra completamente o porquê, que é a parte mais importante da história. Como assim? A rivalidade entre os Médici e os Pazzi está lá. Sim, mas a causa dessa rivalidade é totalmente ficcionalizada. A verdadeira conspiração foi uma luta brutal por poder financeiro e político envolvendo as maiores famílias banqueiras de Florença e com o apoio explícito do Papa Sisto IV, que queria colocar os sobrinhos dele no poder. Era uma história de ganância, poder, geopolítica. No jogo? Tudo isso é apagado e substituído pela trama dos templários querendo dominar o mundo. A causa real, complexa e fascinante é trocada por uma causa fictícia, simples e maniqueísta. O jogador aprende o evento, mas não a história por trás dele. E isso me leva a um ponto fundamental, que é o equilíbrio entre ficção e fato. É óbvio que a história do Ézio é ficção. Ele é o nosso guia, a ponte narrativa que nos permite interagir com esse mundo. Sem a motivação pessoal dele, a vingança pela família, o jogador não teria um motor para explorar Florença. É uma concessão deliberada, um artifício narrativo que torna a história acessível, pessoal. O jogo não se vende como um documentário, ele se assume como ficção histórica. E como eu disse antes, o banco de dados está ali justamente para isso.
para quem quiser, a um clique de distância, diferenciar o que é real do que é licença poética. A ferramenta para a educação está embutida no jogo. Mas essa ideia de que o jogador vai ficar pausando a ação para ler verbetes de enciclopédia é, na melhor das hipóteses, otimista, sejamos realistas. A experiência primária, aquela que fica na memória, é a experiência emocional, a da jogabilidade. E nessa experiência, a ficção não só se mistura com a realidade, como ela a domina. Ao colocar o Ezio no centro de todos os grandes eventos, como um motor secreto da história, a linha entre fato ou invenção fica tão borrada que se torna invisível para a maioria dos jogadores. Mas uma coisa não anula a outra. A jornada do Ezio pode ser o que atrai o jogador, mas no caminho ele absorve a atmosfera, os nomes, os lugares da Renascença. É um cavalo de Troia para a cultura. Eu diria que é o contrário. A história da Renascença é o cavalo de Troia para a ficção dos assassinos. O jogador vivencia tudo pela ótica da vingança do Ezio, não pelas forças sociais, econômicas e culturais que realmente moldaram o período. A motivação dele não é entender o contexto do Renascimento, é caçar e matar o próximo alvo da sua lista. A história não é o prato principal, é o tempero. É o papel de parede bonito e exótico para uma história que poderia se passar em qualquer lugar. O meio, a ficção, acaba engolindo a mensagem, a história. Resumindo a minha posição, então, a imersão que Assassin's Creed 2 oferece é uma ferramenta educacional poderosa, mesmo com suas falhas. Ao permitir que a gente caminhe por Florença, que a gente conheça Leonardo da Vinci, o jogo cria uma conexão emocional com o passado. Para muitos jovens, essa pode ser a primeira vez que a história se torna algo vivo, vibrante e interessante. É um ponto de partida, e talvez o melhor ponto de partida que já tivemos para despertar o interesse por um período tão rico. Ele não é o fim da jornada de aprendizado, mas é um convite irresistível para começá-la. E para concluir meu pensamento, embora o apelo do jogo seja inegável e sua produção espetacular, o valor dele como ferramenta de história é, para mim, profundamente questionável. Ao simplificar eventos complexos, ao transformar gigantes históricos em personagens secundários na saga de um herói fictício, ele promove uma visão romanceada e fundamentalmente imprecisa da Renascença. O perigo real não é que as pessoas joguem, mas que essa versão da história, por ser tão envolvente e visualmente marcante, se torne para muitos a versão definitiva, que ela substitua a verdade fascinante e complicada do passado por uma fantasia de ação bem mais simples. Fica claro que essa discussão toca no coração de toda a ficção histórica, né? A tensão permanente entre a necessidade de engajar uma audiência e o dever de ser fiel aos fatos. E Assassin's Creed 2 é talvez um dos exemplos mais extremos e interessantes dessa tensão. Sem dúvida. E isso nos força a pensar criticamente sobre como as novas mídias estão moldando, para o bem e para o mal, a nossa compreensão coletiva do passado. A conversa sobre a relação entre jogos e história, bom, ela está apenas começando.